Ok, mais uma vez, boa noite a todos. A mensagem que eu vou pregar hoje, ela vai falar sobre algo muito importante, algo que talvez, eu não sei se você pensa, ou muito ou não, sobre o quanto você já viveu. E baseado em quanto você viveu, o que você aprendeu nisso? O que você aprendeu em todos esses anos de vida? Vou dar um exemplo. Eu estou vivo há mais ou menos 16.100 dias. 150 dias. Mais ou menos isso. É o meu tempo de vida desde o dia 6 de setembro de 1979 até hoje, mais ou menos 16.150 dias. É um tempo considerável, né? Um bom tempo. E a Bíblia trata sobre isso, sobre nós analisarmos a nossa vida. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 90. Ele vai falar muito sobre isso. Claro que ele tem uma história, ele tem um contexto. Ao mesmo tempo que eu vou tentar trazer ele para aplicações para a nossa vida, aqui há um contexto. Esse salmo, ele foi escrito por Moisés. Mas antes de continuar, nós vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por estarmos hoje, nesta noite, cultuando ao Senhor. Nós vamos elevar os nossos pedidos ao Senhor, aos teus pés. Cada um de nós aqui viveu algum tempo de vida. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos aprender com o que já vivemos, com erros e acertos. Nós precisamos aprender a extrair o melhor de cada dia que nós já vivemos e também usar isso para glorificar o Senhor no futuro. Abençoa, Pai, a mensagem da Tua Palavra, abençoa cada um dos irmãos e nos ajuda, Senhor, a não somente compreender, mas aplicar a Tua Palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Salmo 90, vamos abrir a partir do verso 1, Salmo 90. Senhor, todos lá? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A mensagem de hoje ela vai tratar sobre isso. Devemos aprender com a nossa vida a ter sabedoria, a sabedoria do alto. Esse salmo ele foi escrito, como eu já falei, por Moisés, e portanto ele é o salmo mais antigo.
porque ele escreveu antes de Davi, antes de todos os outros que escreveram os Salmos, ele foi o primeiro. E Moisés não escreveu somente esse, ele escreveu também o Êxodo capítulo 15, é um outro cântico, e Deuteronômio capítulo 32. E muitos estudiosos acreditam que Moisés escreveu esse salmo antes da sua morte, um pouco tempo antes da sua morte. Ele estava relembrando a sua vida e o caminhar da nação de Israel ali, aqueles 40 anos que eles passaram no deserto. E aqui ele quer que o povo, quando ele escreve esse salmo, ele está escrevendo para a nação de Israel, ele quer que eles lembrem, eles olhem esse salmo e vejam como a vida é frágil e como ela é passageira. Então ele escreve esse salmo e a chave desse salmo é isso, é a fragilidade humana. As nossas vidas só podem ter valor e propósito real se vivermos sabiamente diante do Deus eterno. Esse é o objetivo desse salmo. Porque a nossa vida é assim, ela passa muito rápido. E com exceção de Isaías capítulo 40, não há outra passagem na Bíblia que contraste tanto a grandeza de Deus com a fragilidade do ser humano, ou dos homens. E aqui Moisés, ele vai começar no verso 1, ele vai apresentar quem é Deus. Ele vai apresentar o poder de Deus, quem é esse Deus, nos versos 1 e verso 2. Porque ele conhecia a grandeza de Deus, ele esteve na presença de Deus. E como ele sabia que a vida é incerta, que não há permanência em tudo, tudo está mudando, todas as coisas mudam. Até teve um técnico de futebol que falou recentemente, eu não sei se os irmãos viram, o Abel, ele falou, só existe uma certeza na vida, que tudo muda. Tudo muda, só que ele errou, porque existe outra certeza, que Deus não muda. Nada em Deus muda. O seu poder, a sua sabedoria, o seu conhecimento, nada em Deus vai mudar, e por isso nós podemos confiar nele. E não podemos confiar nos nossos próprios julgamentos ou naquilo que a gente quer fazer, independente de Deus. Nós temos que confiar nele. E quando Deus olha para o futuro, ele não aprende nada, porque ele já sabe todas as coisas. Nós é que temos que aprender. Moisés sabia que Deus é o nosso único refúgio e esperança permanente, e por isso começa a se dirigir a Deus dessa forma. Lá no verso 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, ou a nossa morada de geração em geração. Interessante ele colocar esse versículo para uma nação que não tinha morada. Quando ele escreve isso, aonde Israel estava? No deserto. Há quase 40 anos andando pelo deserto. Eles não tinham uma morada certa. Eles não tinham um local fixo. Era um povo que vagava pelo deserto. Mas Deus era o refúgio deles. É isso que Moisés quer que eles fiquem com isso na cabeça quando ele está escrevendo esse salmo. Deus é o nosso refúgio. É em Deus que eu vou buscar a minha segurança. O que é um refúgio? O que é um refúgio? É onde você tem o que você precisa. Onde você tem o seu alimento, onde você tem as suas roupas, onde você tem um teto. Ali é o seu refúgio. Tem muita gente depois... Criança não é assim. Criança quer viajar, quer estar na casa dos outros. Mas depois que a gente chega a uma certa idade, a gente gosta de estar onde? Em casa. Na nossa casa, no nosso cantinho, no nosso refúgio. No nosso refúgio. E aí Moisés está dizendo, olha, povo, vocês vão entrar lá na terra, vocês não entraram ainda, vocês vão entrar. Mas o seu refúgio, mesmo que quando vocês entrarem, o seu refúgio é Deus. O seu refúgio é Deus. Refúgio é onde você descansa, onde você repousa. É onde você se sente seguro. Está acontecendo um monte de coisa, mas você está com as portas tudo trancadas, está lá fora chovendo, aquele temporal, mas você está tudo trancado em casa, você está ali. Você está se sentindo seguro. É muito diferente de você estar no meio da rua e raio pipocando para tudo quanto é canto. E aqui dá muito raio, né? Na época de chuva,
Eu não ouvi de pessoas serem atingidas aqui. Lá em Brasília, sim. Lá em Brasília acontece muito de pessoas serem atingidas por raio. Aqui eu nunca ouvi falar. Mas você se sente seguro ali. Então Moisés está dizendo, olha, não importa onde vocês estejam, não importa que vocês construam um castelo, não importa o que vocês vão ter lá no futuro, o seu refúgio é Deus. O nosso refúgio, aonde a gente deve se abrigar, aonde eu devo buscar aquela proteção, é Deus. Qualquer outra coisa é falho. Os cristãos também devem ter esse entendimento que Moisés estava querendo trazer para Israel. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro já está aqui concluindo que aqui não é a nossa morada. A nossa morada é com o Senhor. O nosso refúgio é com o Senhor. Aqui é o seu refúgio? Não. Talvez alguém diga, não, mas aqui eu tenho a minha casa e tudo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho uma casa. Por exemplo, essa casa, ela tem umas portas ali que para arrebentar essa porta, precisa de muito esforço, porque são as portas muito reforçadas, as portas dessa casa. Elas são brutas mesmo. Mas e se eu fizesse essa pergunta, aqui é seu refúgio? Não aqui, se eu estivesse pregando essa mensagem, não aqui em Catalão. Se eu tivesse pregado essa mensagem lá no Rio Grande do Sul, alguns meses atrás, mais ou menos, quando deu a enchente que a água foi até lá no teto, eles iam considerar a casa deles um bom refúgio? Ou se essa mensagem fosse colocada na IA, lá na inteligência artificial, já viram que eles usam a minha própria voz e colocam numa outra língua, como se eu estivesse falando outro idioma? Se essa mesma mensagem fosse colocada para alguém lá em Israel, para aquelas pessoas que moravam nos kibbutz ali na faixa de Gaza, eles poderiam considerar a casa deles o refúgio ideal? A gente só entende que isso não é o nosso refúgio quando a gente vê a fragilidade dele nesse mundo do pecado. Esse não é o meu refúgio. Eu moro aqui, mas não é o meu refúgio. O meu refúgio deve ser o Senhor. Sempre, sempre. Deus é o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa provisão, a nossa esperança. E Moisés está afirmando isso. Deus é o nosso refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Muitos cristãos até cantam um hino. Eu ia pedir para minha esposa para tocar a melodia, porque eu não reconheci a melodia, mas o hino 10 do Voz de Melodia, escrito por Isaac Watts, ele foi baseado nesse Salmo 90, falando sobre isso. E muitos cantam, é um hino muito antigo, cantam em momentos difíceis, cristãos vêm cantando hinos assim, e nós sempre temos que cantar esses hinos. O meu refúgio é o Senhor. Tem um que eu conheço, o meu refúgio está no monte, onde vou descansar. Só que ele está falando de Cristo, de Deus. O nosso refúgio é o Senhor. Agora olha o verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, diferentemente desta casa ou da sua casa, que é temporária, Deus não é temporário. Ele é o nosso refúgio eterno. Antes que tudo fosse formado, antes que tudo existisse, Ele já era Deus. Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o nosso refúgio. Temporário é agora. Muita gente gasta a vida inteira para fazer um pé de meia, buscando ter todo o conforto, toda a segurança de um poder aquisitivo, igual eu ouvi falar alguns jornalistas falando sobre alguns esportistas que estão indo lá para o Catar e para essas cidades lá. Quem vai para o Catar é porque quer garantir a vida, porque lá ele vai ganhar milhões, igual tem jogadores que ganham mais de 30 milhões por mês.
por mês. Aí fala, esse aí, ó, ganhou 2, 3 meses de salário, tá bem, não precisa mais trabalhar, vai viver o resto da vida sem se preocupar. E se ele morrer amanhã? Não tem segurança. É temporário. Aqui é temporário, não adianta eu ficar com foco, não estou dizendo que é errado você construir a sua casa, seu patrimônio ali, mas o foco não deve ser esse e o coração não deve estar ali. Aí Moisés ele até cita as montanhas, a nossa moradia existia antes dele criar as montanhas. Quando você pensa em algo que tem permanência, uma montanha é um representante adequado, por isso ele cita uma montanha. Por isso ele cita, antes que as montanhas existissem, a montanha é algo que você diz, não, aquilo ali sempre existiu, sempre esteve ali. Deus colocou ela ali. Deus é onde eu tenho que ter a minha segurança. O testemunho de Moisés é que foi o nosso Deus que criou Israel, aqui ele está falando para Israel, e formou a terra e o que sempre existiu nela, de eternidade a eternidade. É por isso que podemos confiar nele, porque ele não vai a lugar nenhum e ele é todo poderoso. Ele está querendo colocar na cabeça do povo, não confiem em qualquer outra coisa que não seja Deus. Deus é eterno, todo o resto passa. Vocês vão entrar na terra prometida, ok, ele prometeu essa terra, mas não tenha o seu coração nela, tenha o seu coração em Deus, porque é ele quem guarda vocês, é ele quem cuida de vocês. É isso que ele está falando. Aí a gente vai agora para o ponto 2. Primeiro a gente falou no ponto 1, o poder infinito e a eternidade de Deus. Agora o ponto 2, que Moisés também está trazendo para a cabeça deles, lá para o povo de Israel, o verso 3, a fragilidade humana. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Deus pode devolver o homem ao pó simplesmente dizendo, retorne. Vou voltar ao exemplo de Israel. Lembra daquele grupo que foi morto na rave? Lá, todos estavam comemorando, eu vi relatos de... Tinha gente que estava fazendo aniversário, e aí todos foram para aquela rave. E aí eu vi um vídeo, é um vídeo forte, onde eles filmaram depois do acontecido. Um monte de corpos no chão, dentro das barracas, para tudo quanto é lado. Eles não imaginavam que a vida deles ia ser. Acabar com o rápido. Ninguém imagina, até que deu o último suspiro. Ninguém pensa na morte, até que deu o último suspiro. A nossa vida é frágil. E se a gente ficar confiando, e é muito fácil para quem é mais novo, não pensar na morte, porque você pensa que vai viver para sempre. Você é novo, você não tem dores, você não tem, não tantas dores, né? Como tem já depois quando você vai ficando mais velho. Você não pensa nisso. E é algo que está em nós, a gente tem essa dificuldade de falar e de pensar na morte. Depois que Adão pecou, Deus pronunciou a maldição sobre Adão, lá em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Se Cristo não arrebatar a nossa igreja dentro de 200 anos, eu estou chutando um número alto, tá? Estou chutando um número alto. Qual é o destino de todos que estão aqui nesse lugar? Pó. Voltar a ser pó. Esse é o nosso destino, se Cristo não voltar antes. E aí, Moisés, ele mostra como o homem, está mostrando para eles, olha, vocês são frágeis, vocês são pó. A hora que o Senhor falar, acabou, acabou, morreu. E aí ele vem no verso 4 e ele mostra a diferença. Nação Israel, olha, vocês são frágeis. Mas olha algo a respeito do nosso Deus. Verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 1000 anos são como o dia de ontem para Deus. Para nós é muita coisa, mas para Deus não é nada. E aí ele vai no versos 5 e 6 para mostrar a natureza frágil do ser humano. Ele continua mostrando em contraste com o verso 4.
Verso 5, verso 6, eu vou imprimir aqui. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. Sono, você dormiu, acordou, acabou, passou. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce, cresce, e à tarde corta-se e seca. É rápido. A ideia é essa. A nossa vida passa rápido. Passa muito rápido. Ele compara as pessoas ao sono e à grama, como a grama que se renova pela manhã com orvalho e floresce, mas no final o sol quente faz ela murchar. O objetivo de Moisés é trazer todos a realidade. E aí eu faço uma pergunta para vocês, analise o seu dia. Pense assim, só para você entender como é frágil, como nós somos frágeis. Você acordou naqueles melhores dias, tá? Não estou nem dizendo naquele dia que você não dormiu bem. No dia que você dormiu muito bem, você acordou de manhã cedo, abriu o olho, que ânimo! Hoje eu tenho um monte de coisa para fazer, está naquela disposição e vou fazer um monte de coisa. E aí tem muita coisa para fazer. Quando chega o final do dia, como você está quando você tem muita coisa para fazer? Só o bagaço. Como diz o ditado, só o crachá, porque a foto já caiu faz tempo. Essa é a fragilidade do ser humano. Percebe? Um dia trabalhando bastante, você está esgotadíssimo. Você não quer, às vezes, nem comer, você já não quer nem o arroz com feijão da noite, eu já quero ir dormir. Já. Não faz não. Hoje eu quero dormir, eu trabalhei demais, cansei. É assim o nosso corpo. Por que Moisés está enfatizando sobre essas coisas? Porque ele vai falar sobre morte. E a morte é algo sobre o qual a gente não gosta de falar, mas de vez em quando a gente tem que trazer ela na nossa mente. A gente tem que falar um pouco sobre isso. O Salmo 90 está na Bíblia para que a gente possa pensar bem sobre a morte. E a partir disso, a gente vai começar a pensar o que eu tenho feito da minha vida. Quais têm sido as minhas escolhas? Moisés está fazendo, durante a maior parte do Salmo 90, essa comparação e tentando mostrar para o povo, porque o povo não entendia. Não só não entendia que morreu, ficou ali, aquela primeira geração ficou toda no deserto. Porque só sabia reclamar da vida. Só sabia reclamar de Deus. Das coisas que aconteciam, eles não conseguiam apenas louvar a Deus, eles só sabiam reclamar, importunar e brigar. E Moisés está dizendo a vocês, para com isso. Vocês são frágeis, vocês vão morrer. Pensem no que vocês estão fazendo, nas escolhas que vocês já fizeram e por isso vocês estão morrendo nesse deserto. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que Moisés escreveu o Salmo 90 após os eventos de Números capítulo 20. Nós não vamos abrir lá em Números. Eu coloquei as informações. 3 coisas significativas aconteceram em Números capítulo 20. Uma é a morte de Miriam, a irmã de Moisés. A segunda é a morte do seu irmão Arão. Arão, quando morreu, tinha 123 anos. Ele era mais velho que Moisés e possivelmente era com quem Moisés mais conversava. Percebe as pancadas que Moisés levou? O que ele tinha na cabeça dele quando ele escreveu esse salmo? Terceiro lugar, o próprio Moisés é desqualificado para entrar na terra prometida por desobedecer lá nas águas de Meribá. Quando ele, em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha, fere a rocha. Deus disse, não era para falar, não era para ferir a rocha. Então você não vai entrar na terra prometida. Interessante, só uma colocação. Moisés feriu a rocha, mas lá, quando ele se encontra com Cristo na transfiguração, ele fala com a rocha. Ali na terceira vez, ele fala com Cristo. Mas voltando aqui, Moisés possivelmente morreu como um homem desapontado, porque ele queria muito entrar na terra prometida. Ele queria entrar, mas Deus disse, você não vai, você vai ver, mas você não vai entrar. Consequência. Eu poderia dizer que até esse ponto é para nós, para a nação de Israel ali no caso, refletir como nós somos frágeis e que precisamos depender de Deus para tudo.
todas as coisas nós precisamos depender de Deus. Qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ora. Ontem eu fui aconselhar um jovem, eu conversei com um jovem que estava passando por problemas muito sérios, muito difíceis. Ele é de Brasília. E ele confia muito em mim, ele conversa muito comigo, ele se abre muito comigo. Só que, às vezes é meio cabeça dura. Aí depois que eu desliguei, ele me contou algumas coisas que estavam acontecendo, eu desliguei e pensei, rapaz, o que eu faço agora para ajudar ele? Eu comecei até a digitar uma mensagem para o pastor dele em Brasília. Eu digitei a mensagem todinha que eu ia falar com o pastor, que eu queria falar com o pastor. Mas eu não enviei. Antes de enviar eu pensei, Senhor, ele confia em mim. Eu não posso perder a confiança dele. Se eu falo com o pastor dele para ir falar com ele, ele vai dizer, poxa, eu não posso confiar mais em você. Aí eu parei, não enviei, só apaguei a mensagem e orei. Orei por ele. E orei para que Deus desse sabedoria não só para ele, mas para mim, para eu saber o que fazer, porque as coisas que ele me falou me deixaram muito preocupado. Mais ou menos 20 minutos depois ele me liga de volta. E aí eu pude conversar com ele, aconselhar e falei. O mini sermão. E ele escutando, bem calado. Normalmente ele fica retrucando, escutando. Não retrucou. Aí eu falei, olha, eu não sou o seu pastor. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é falar com o teu pastor. Você tem o teu pastor aí que está aqui para isso, você é ovelha. Deus colocou pastores para ajudar as ovelhas, para aconselhá-las. Procure seu pastor. E aí ele entendeu o recado. E eu não perdi a confiança. Precisamos depender de Deus para tudo, para qualquer coisa, mesmo quando não se trata de nós mesmos. E o ponto terceiro, Israel sobre a ira de Deus. Do verso 7 ao verso 12, nós já lemos todos esses versículos, mas do verso 7 ao verso 12, Moisés vai falar sobre como Deus estava massacrando eles, estava pegando eles pesado, porque eles estavam sob maldição. E como a nação se tinha rebelado 40 anos antes, quando os espiões regressaram com um relatório errado, em vez de pegar e entrar na terra prometida, eles estavam colhendo as consequências da sua decisão 40 anos antes. Quando Deus diz, entra, a terra está lá. Aí os espias vêm e falam coisa errada, só 2 falaram certo, Josué e Caleb. E aí eles preferem escutar quem? A maioria. A voz do povo é a voz de... Ou melhor, a voz do povo é a voz do diabo. Não é a voz de Deus. O ditado diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do diabo. Não é porque a maioria está fazendo algo que você vai fazer também que você vai concordar. Às vezes a minoria está certa. Fique com a minoria se você sabe que ela está certa. Mas eles ouviram 8 espias. E aí se deram mal. Se deram muito mal. E aí veio o juízo. E aqui é um exemplo para nós do que não fazer nas nossas vidas hoje. Moisés está agora na reta final rumo à terra prometida. Agora ele reflete sobre como eles chegaram onde eles estão naquela situação. Ele está fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu com eles no deserto. Um a um Deus foi fazendo tombar no deserto como ele prometeu. De 20 anos para cima ninguém entra. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. 40 anos antes, eles se recusaram a obedecer. O evento aconteceu em Cades Barneia. E o julgamento está lá em Números 14, nós não vamos abrir por causa do tempo. Mas todo o julgamento está lá, todo o acontecimento. Números 14, do 26 ao 35. E aí essa geração inteira, em 40 anos, morreu no deserto. E qual é a lição para nós? Duvidar de Deus traz consequências. Duvidar do que Deus fala na sua palavra sobre as nossas atitudes e as nossas ações traz consequências. Se Deus diz na sua palavra que você deve ter determinado tipo de comportamento e você faz ao contrário,
isso vai ter consequências. Desobedecer a Deus traz consequências. Ser teimoso, obstinado, quando sabe o que Deus ordena, traz consequências maiores ainda. Seja adulto, seja jovem, seja criança. Desobedecer a Deus traz consequências sérias. Com esse contexto aqui que a gente está falando em mente, os versos 7 a 9, eles vão falar que eles entenderam a gravidade do seu pecado contra Deus. Eles entenderam, olha lá, esse eu vou ler. Pois somos consumidos, verso 7, pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Eles não podiam dizer que o que eles estavam passando era algo, é da vida. Não, não é. Às vezes as coisas que você estiver passando na sua família, na sua vida, os problemas, não é da vida, não é uma situação corriqueira. Reflita sobre decisões e escolhas que você fez mais no passado, ou que você tem feito atualmente. E se isso não está trazendo as consequências para o seu hoje, para o seu momento agora. Porque eles entenderam isso. Acha que eles não sabiam? Que não passavam um dia eles vagueando por aquele deserto, andando para lá e para cá, sem poder entrar na terra prometida e sabendo que não iriam entrar. Não iriam entrar. Não vão. E aí o verso 10 chega a dizer, os dias da nossa vida chegam aos 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos vando. A vida deles foi vaguear pelo deserto até o último homem daquela geração rebelde. Toda escolha tem consequências. As escolhas que nós fazemos as escolhas. As consequências nós recebemos. Nós não escolhemos as consequências. Sejam elas boas ou más, porque nós fazemos boas escolhas. Se você é um bom pai e uma boa mãe, biblicamente falando, o que Provérbios 22:6 fala? Ensina o caminho em que a criança deve andar, e nem quando for velho se desviar. Pode ser que no meio do caminho ali, na adolescência, juventude, meta os pés pelas mãos, faça coisa que não deve, mas quando ficar um pouco mais velho, aquilo que aprendeu na infância começa a engrenar de volta e volta para o prumo. Às vezes sai do prumo, mas volta. A Bíblia não mente. Ela garante isso. Ensina o caminho que a criança deve ir. Se é um bom marido e uma boa esposa, Salmos, está aí pertinho, Salmo 128. Salmo 128. Vou correr para cá. Vamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que acontece com esse homem? Comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está plantando? Vai colher. Está plantando errado? Vai colher errado. E isso não é só para os irmãos, é para mim também. Os filhos. E temos filhos aqui. Todos são filhos aqui, né? Todos nasceram um dia. Mas eles entenderam. Bons filhos, Efésios 6, de 1 a 3. Deixa eu abrir lá para ler. Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, diz o seguinte: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Percebe, isso aqui está no Novo Testamento, tá? É Paulo quem está falando. Aqui já não é a lei para Israel. Aqui é para agora. Filhos, quer viver bastante? Honre seu pai e sua mãe. Quer viver bem? Quer ir bem? Quer que a sua vida seja boa na terra? Honra pai e mãe. Teme a Deus em primeiro lugar, mas honra pai e mãe. Simples, está aqui. Escolhas. Nós fazemos elas todos os dias. Eles fizeram as deles.
O problema é as pessoas sempre subestimam Deus, subestimam a ira de Deus, e aí vai lá e peca. O versículo 11, ele vai falar isso. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Essa pergunta pretende mostrar que ninguém realmente tem respeito suficiente pela ira de Deus. As pessoas vivem um momento, pensam que Deus não vê ou não se importa, apesar de Deus mostrar a sua reprovação sobre escolhas erradas. A mensagem, para que ela possa ser assimilada, é preciso que Deus venha e pese a mão. Aí Deus pesa a mão, aí entende a mensagem. O problema, como Israel aqui, aqueles de 20 anos para cima, eles entenderam a mensagem, mas já era tarde. Já era tarde. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 32, é um texto que a gente usa para a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vai. Desobedece. Faz o errado. A consequência vai vir. E para fechar, o verso 12, ele é uma resposta para todo esse começo e até para depois. Ensina-nos, Senhor. Baseado em tudo isso que a gente já viveu. Baseado em a gente ter feito a escolha errada 40 anos atrás. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que ele quer dizer é considerar cuidadosamente como estamos vivendo as nossas vidas. Israel, como vocês estão agindo? Devemos viver uma vida de santidade enquanto estivermos aqui nessa terra, diariamente. O que fizermos hoje refletirá amanhã e depois. Devemos aproveitar ao máximo todos os dias com respeito, amor e obediência a Deus. E o último versículo. 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Jesus falou, meu fardo, pega o meu fardo, ele é leve. Ele é leve. Conclusão. Esse é o meu desafio. Para cada um aqui, para quem ouvir essa mensagem pela internet, que a gente conte mesmo, pare para pensar na nossa vida e diga, Senhor, olha, eu lembro que eu fiz isso, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter agido assim. Me ajuda, Pai, me dá sabedoria para tomar as decisões que agradam ao Senhor e não agradam ao meu coração. Que o Senhor nos abençoe e dê sabedoria para a gente sempre fazer a vontade dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados e as nossas escolhas ruins. Ajuda-nos, Senhor, a escolher, a tomar as decisões sempre olhando para Cristo. Abençoa-nos, Pai, eu te peço. Nesta noite, recebe as nossas orações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o Giovanni.